24 de agosto de 1999. As pesadas portas de vidro das gigantescas megalojas foram trancadas por dentro. Nas calçadas do Rio de Janeiro e de São Paulo, milhares de funcionários atônitos olhavam para um pedaço de papel frio colado na vitrine, anunciando o fim. Falência decretada. O silêncio fúnebre tomou conta de corredores que, por décadas, ditaram o ritmo de um país inteiro. Que império era esse? No seu auge, a Mesbla não era apenas uma rede de lojas de departamentos. Era o maior símbolo do consumo e do status brasileiro. Com 180 filiais majestosas espalhadas de norte a sul e 28 mil funcionários, era o destino obrigatório das famílias aos sábados. Era o lugar encantado onde as crianças viam a magia do Natal nas vitrines, onde se abria o primeiro crediário e onde era possível comprar absolutamente de tudo, desde perfumes parisienses e eletrodomésticos até lanchas e aviões bimotores. Mas em um piscar de olhos históricos, toda essa glória evaporou. As vitrines cintilantes deram lugar a manequins nus, caixas registradoras cobertas de poeira e prédios monumentais abandonados no coração das grandes cidades. Como um colosso absoluto do varejo, que sobreviveu a guerras mundiais e moldou a própria cultura do consumo no Brasil, desmorona de forma tão humilhante. Não foi apenas a fuga dos clientes para os shopping centers. Não foi apenas o peso da concorrência moderna. Uma mistura letal de ilusões inflacionárias, dívidas incontroláveis e uma lentidão fatal para entender o futuro destruiu uma lenda de 87 anos. Esta é a história da Mesbla, a ascensão majestosa e a queda trágica da loja onde o Brasil inteiro, um dia, sonhou em comprar. Chapter 1. A semente francesa no coração do Rio de Janeiro, 1912. A capital da República vivia o ápice de sua própria Belle Époque tropical. As ruas do centro da cidade pulsavam com a energia de uma nação que tentava freneticamente se modernizar. Os bondes cortavam as avenidas recém-alargadas, os primeiros automóveis começavam a disputar espaço com as carruagens e a elite carioca olhava para a Europa, mais especificamente para Paris, como o farol absoluto de civilização e progresso. Foi exatamente nesse cenário de intensa transformação urbana e cultural que uma semente estrangeira foi plantada no solo brasileiro. Uma semente que, décadas mais tarde, cresceria até se tornar a maior árvore do varejo nacional. Naquele ano, a firma francesa Maistre Blager, com sede em Paris, decidiu abrir uma discreta filial na Rua do Passeio, no coração do Rio de Janeiro. No entanto, se você entrasse naquela primeira loja, não encontraria os corredores reluzentes, repletos de roupas, eletrodomésticos ou brinquedos que um dia marcariam a identidade da marca. A Maistre Blager original era, em sua essência, uma importadora de produtos pesados e altamente técnicos. Seu catálogo inicial era focado em peças para automóveis, acessórios para a nascente indústria da aviação, maquinário agrícola e equipamentos industriais. Era um negócio voltado para mecânicos, fazendeiros e os poucos afortunados que possuíam os primeiros carros motorizados no Brasil. O cheiro não era de perfumes importados, mas de graxa, borracha nova e metal usinado. A grande virada na história dessa modesta filial não veio de uma estratégia ditada por executivos em Paris, mas da visão singular de um homem, Louis Lassaigne. Jovem francês, Lassaigne desembarcou no Rio de Janeiro não com o objetivo de fundar um império do consumo, mas simplesmente como um funcionário encarregado de assumir a subgerência da filial carioca. Mas Lassaigne tinha algo que a diretoria francesa não tinha: a vivência diária nas ruas do Brasil. Enquanto a matriz europeia enxergava a operação sul-americana apenas como um entreposto secundário, útil para desovar o excesso de maquinário industrial, Louis Lassaigne via um país com uma fome insaciável por infraestrutura e, lentamente, por bens de consumo. Ele percebeu que o modelo de negócios, estritamente focado em peças de automóveis e máquinas pesadas, limitava o potencial de crescimento em uma sociedade que começava a formar sua classe média urbana. A tensão entre a visão local de Lassaigne e a cautela da matriz parisiense culminou em um momento decisivo.
Em 1924, após anos provando a rentabilidade do mercado brasileiro, Lassaigne orquestrou um movimento audacioso. Ele conseguiu transformar a simples filial carioca em uma empresa autônoma. Nascia ali a Sociedade Anônima Brasileira, Estabelecimentos Mestre et Blager. Essa independência jurídica e operacional foi o primeiro grande ponto de inflexão. A partir daquele momento, as decisões não precisavam mais cruzar o Oceano Atlântico para serem aprovadas. Lassaigne estava no controle, e ele sabia exatamente para onde queria levar a empresa. Sob sua liderança, o catálogo de produtos começou a se expandir de forma gradual, porém estratégica. Ao lado das peças de trator, surgiram equipamentos esportivos, artigos náuticos e itens de caça e pesca. A loja começava a atrair um novo perfil de cliente. Não apenas o engenheiro ou o mecânico, mas o cidadão comum em busca de lazer e novidade. A década de 1930 trouxe a consolidação definitiva dessa nova identidade. A empresa havia crescido, mas o nome Estabelecimentos Mestre et Blager era longo, aristocrático demais e principalmente difícil para o consumidor brasileiro comum pronunciar e memorizar. Em 1939, buscando uma marca mais forte, moderna e nacional, a diretoria tomou uma decisão de marketing brilhante e definitiva. Juntando a primeira sílaba de mestre, mes, com a primeira sílaba de Blager, Bla, a empresa foi oficialmente rebatizada. Nascia, enfim, a Mesbla S.A. Com um nome curto, sonoro e profundamente fixado no imaginário carioca, a empresa estava pronta para deixar de ser uma mera importadora de máquinas para se transformar em algo que o Brasil ainda não havia compreendido totalmente. Louis Lassaigne plantara as fundações de forma impecável, mas o verdadeiro teste estava por vir. Como convencer um país inteiro de que uma única loja poderia e deveria vender absolutamente tudo o que uma pessoa pudesse desejar? O palco estava montado para o nascimento de um império. Se a década de 1930 serviu para batizar a Mesbla, os anos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial foram o combustível que a lançou à estratosfera do varejo. O Brasil dos anos 1950 vivia uma euforia sem precedentes. Era a era de Juscelino Kubitschek, do lema 50 anos em 5, da construção épica de Brasília e da chegada das grandes montadoras de automóveis. O país respirava um otimismo febril, impulsionado por um processo de industrialização acelerada e por uma urbanização que mudava radicalmente a paisagem das capitais. O brasileiro comum começava a ter acesso a bens de consumo duráveis, e a Mesbla estava perfeitamente posicionada não apenas para surfar essa onda, mas para ser o próprio oceano onde esse novo consumidor iria navegar. A estratégia de expansão adotada nas décadas de 1950, 1960 e 1970 foi de uma agressividade e escala impressionantes. A Mesbla não queria ser apenas mais uma loja na rua, ela queria ser o quarteirão inteiro. O conceito das megalojas, ou lojas de departamentos, já consagrado nos Estados Unidos por gigantes do varejo, foi importado e elevado a um patamar quase folclórico no Brasil. Os prédios da Mesbla tornaram-se marcos arquitetônicos. No Rio de Janeiro e em São Paulo, erguiam-se edifícios imponentes, com múltiplos andares, escadas rolantes, uma novidade deslumbrante e luxuosa para a época, e uma infraestrutura que se assemelhava a uma pequena cidade autônoma e climatizada no meio da agitação urbana. O grande diferencial da Mesbla, a verdadeira alma do seu apelo irresistível, era a sua promessa ousada, a capacidade de vender absolutamente tudo. Em um mundo muito anterior à internet e à conveniência logística globalizada, a ideia de concentrar todas as necessidades humanas sob um único teto era revolucionária e profundamente sedutora. Caminhar pelos corredores de uma grande filial da Mesbla era uma experiência sensorial avassaladora. No térreo, os clientes eram envolvidos por sessões de perfumaria fina, maquiagens importadas e os lançamentos da moda feminina e masculina. Subindo pelas escadas rolantes, abriam-se os reinos da utilidade doméstica. As primeiras geladeiras reluzentes, os fogões modernos, as televisões de tubo que começavam a tomar conta das salas de estar brasileiras. Havia andares inteiros dedicados a brinquedos,
onde as crianças perdiam o fôlego diante de vitrines que pareciam não ter fim. Havia móveis, artigos esportivos, discos de vinil, ferramentas, utilidades domésticas e enxovais completos de casamento. Mas o que realmente cristalizou o mito da Mesbla como o império onde se vendia de tudo foram os extremos do seu catálogo. A empresa mantinha divisões especializadas que desafiavam a lógica tradicional do varejo de rua. A Mesbla Náutica vendia de simples varas de pescar a lanchas e iates luxuosos de alto padrão. Mais impressionante ainda era a Mesbla Aviação. Em um país de dimensões continentais, onde a aviação regional começava a despontar como necessidade para fazendeiros e empresários, a Mesbla tornou-se representante oficial e vendedora de pequenas aeronaves e aviões bimotores. Um cliente abastado poderia, literalmente, comprar um terno sob medida, um jogo de panelas para amor à esposa e fechar a compra de um avião na mesma tarde, negociando com os representantes corporativos sob o mesmo teto. Essa onipresença comercial levou a marca a números colossais, atingindo o seu pico absoluto de glória. No seu auge histórico, a Mesbla orgulhava-se de uma capilaridade impressionante. 180 filiais espalhadas estrategicamente de norte a sul do Brasil. Não havia uma grande capital ou cidade de médio porte economicamente relevante que não ostentasse o icônico logotipo de letras arredondadas e o famoso relógio em seu centro comercial. Para manter esse Leviatã em funcionamento, a engrenagem humana precisava ser igualmente monumental. O quadro de funcionários chegou à impressionante marca de 28 mil pessoas. A empresa era uma das maiores empregadoras privadas do país, sustentando dezenas de milhares de famílias, formando gerações de profissionais de vendas e movimentando cifras bilionárias. O poder de barganha junto aos fornecedores era absoluto. Se uma indústria brasileira quisesse que seu produto tivesse sucesso nacional imediato, ele obrigatoriamente precisava estar nas prateleiras da Mesbla. A loja ditava tendências, definia o que era sucesso de vendas e controlava o fluxo do desejo material no Brasil de forma quase hegemônica. Contudo, por trás dessa fachada de prosperidade inabalável, o próprio tamanho do império começava a gerar tensões silenciosas e perigosas. A glória ofuscava a matemática cruel da operação física. Manter 180 megalojas, a maioria situada em endereços monumentais, nos corações das metrópoles, exigia um fluxo de caixa absurdo. A gestão de um inventário tão vasto e caótico, que ia de botões de camisa a hélices de avião, exigia uma logística perfeita em um país com infraestrutura ainda precária. E administrar 28 mil funcionários criava uma burocracia corporativa lenta, pesada e engessada. A Mesbla havia se tornado uma máquina fantástica e devoradora, dependente de um crescimento econômico ininterrupto para justificar seus custos colossais de manutenção. A semente da sua grandeza era, paradoxalmente, a mesma semente que começava a germinar a sua futura ruína. O império era vasto demais para ser ágil, e no implacável mundo do varejo, a falta de agilidade é o primeiro sintoma da mortalidade. Para entender a magnitude da Mesbla no imaginário brasileiro, é preciso esquecer por um momento as planilhas financeiras, os números bilionários de faturamento e focar exclusivamente na experiência humana. Durante décadas, especialmente no longo e dourado período entre os anos 1960 e meados da década de 1980, ir à Mesbla não era simplesmente um ato cotidiano de consumo. Era um evento social, um rito familiar de fim de semana que mobilizava multidões. Em uma época em que os shopping centers ainda eram uma novidade distante, ou totalmente inexistentes na maior parte das capitais brasileiras, as megalojas da Mesbla, erguidas orgulhosamente nos corações pulsantes dos centros urbanos, cumpriam o papel de praças de convivência climatizadas, seguras e deslumbrantes. A experiência sensorial começava muito antes de se abrir a carteira. Para muitas famílias, vestir roupa de sair aos sábados para ir ao centro da cidade visitar a loja era a norma indiscutível. Ao atravessar as pesadas portas giratórias de vidro,
o cliente era imediatamente transportado para um universo paralelo de fartura e modernidade que contrastava drasticamente com a realidade das ruas. O aroma característico do ar-condicionado central, misturado de forma inconfundível com os perfumes franceses e cosméticos do térreo, ficou gravado para sempre na memória olfativa de milhões de brasileiros. Era o cheiro do primeiro mundo dentro do Brasil. Funcionários impecavelmente uniformizados, treinados para oferecer uma cortesia quase cerimonial, circulavam por corredores amplos e polidos. Havia um nível de atendimento personalizado e uma curadoria de vitrines que o varejo de massa contemporâneo há muito deixou para trás. Dentro daquelas paredes, a Mesbla não vendia apenas produtos. Ela vendia a sensação inebriante de pertencimento à modernidade. O restaurante da própria loja, a tradicional lanchonete onde pais compravam lanches para os filhos, após horas de caminhada entre as prateleiras, o salão de beleza instalado nos andares superiores. Tudo era metodicamente projetado para reter a família o máximo de tempo possível. Era, na sua essência, o principal destino de entretenimento urbano de toda uma geração. O ápice absoluto dessa conexão emocional e cultural ocorria no final do ano. As vitrines de Natal da Mesbla não eram apenas decorações comerciais. Eram verdadeiras instituições culturais que paralisavam o trânsito. Semanas antes do mês de dezembro, multidões se aglomeravam nas calçadas apenas para assistir à revelação da decoração anual. Eram espetáculos hipnóticos de animatrônicos, luzes piscantes, cascatas artificiais e cenografias complexas que rivalizavam com atrações de grandes parques de diversões internacionais. Para inúmeras crianças brasileiras daquela época, a magia do Papai Noel não residia em um distante Polo Norte, mas sim no mítico departamento de brinquedos da Mesbla, onde os corredores pareciam labirintos intermináveis de caixas coloridas, ferrovias elétricas e bonecas que falavam. Comprar o presente de Natal ali não era apenas uma escolha logística, era a garantia de entregar um pedaço daquele sonho embalado em papel de presente com o logotipo da loja. Contudo, por trás da magia das vitrines animadas e do luxo das escadas rolantes, havia uma engrenagem financeira vital, pesada e engenhosa que sustentava todo esse sonho de consumo: o crediário. O Brasil da segunda metade do século XX era um país marcado por profundos abismos sociais e por uma economia frequentemente instável. Para a vasta maioria da população, comprar uma geladeira, um fogão moderno ou um aparelho de televisão à vista era um privilégio reservado a uma ínfima elite. A diretoria da Mesbla entendeu rapidamente que, para vender eletrodomésticos e móveis para as massas em escala nacional, a empresa precisava atuar não apenas como uma varejista, mas fundamentalmente como uma financiadora de sonhos. Foi assim que os famosos carnês da Mesbla se tornaram documentos quase sagrados, guardados com zelo nas gavetas de milhões de lares brasileiros. O processo de abrir crediário na loja era mais do que uma transação comercial. Era um rito de passagem para a vida adulta e para a fundação de um novo lar. Recém-casados mobiliam suas casas inteiras e compravam seus enxovais divididos em dezenas de parcelas mensais que eram carimbadas religiosamente, uma a cada pagamento feito nos caixas das filiais. Mais tarde, essa prática evoluiria para a criação do cartão Mesbla, um dos primeiros e mais desejados cartões de crédito de loja do Brasil. Um pedaço de plástico que conferia status social imediato ao seu portador. Ter o crédito aprovado na Mesbla era, na prática, um atestado público de respeitabilidade e honradez na praça. Essa monumental injeção de crédito financiou o conforto e a inserção tecnológica de gerações inteiras. O primeiro televisor a cores comprado a prazo para assistir à Copa do Mundo, o primeiro aparelho de som de alta fidelidade, a sonhada máquina de lavar roupas que libertou as donas de casa de horas de trabalho braçal intenso. Todos esses marcos inesquecíveis da ascensão da classe média brasileira tinham o logotipo arredondado da Mesbla carimbado na nota fiscal. Mas era justamente no auge dessa simbiose perfeita entre a loja, o crédito e o consumidor que as tensões ocultas, os primeiros rachaduras na fundação do império,
começavam a se formar de maneira invisível. O modelo de negócios da Mesbla, totalmente alicerçado naquelas gigantescas e suntuosas megalojas de centro de cidade, era um paquiderme operacional. A manutenção de edifícios imensos de múltiplos andares, ar-condicionado central funcionando ininterruptamente para refrescar milhares de transeuntes e um exército gigantesco de milhares de funcionários para garantir aquele padrão ouro de atendimento, gerava um custo fixo mensal absolutamente exorbitante. Enquanto as famílias passeavam maravilhadas pelos corredores e compravam a prazo, o varejo moderno no resto do mundo começava a se transformar rumo à eficiência. A equação brasileira tornava-se perigosa. A margem de lucro real sobre a venda de uma televisão, de um sofá ou de uma camisa, depois de descontados os custos faraônicos de operação daquela estrutura física monumental e a pesada folha de pagamento, tornava-se cada vez mais espremida e dependente do volume contínuo de vendas. A mesma cultura de luxo, abundância e grandiosidade que encantava e fidelizava o cliente era exatamente o que tornava a empresa pesada, burocrática e perigosamente vulnerável a qualquer solavanco severo na economia. O império estava ficando viciado no próprio tamanho e no próprio mito, incapaz de perceber que os ventos do mercado, do lado de fora de suas portas giratórias inquebráveis, começavam a soprar em uma direção totalmente nova. Os anos 1980 chegaram ao Brasil não com promessas de modernidade, mas com o peso sufocante de uma crise econômica sem precedentes. A época que passaria à história como a década perdida trouxe consigo um monstro indomável que passaria a ditar cada respiração do mercado nacional: a hiperinflação. Os preços nas prateleiras eram remarcados 2, às vezes 3 vezes ao dia. O dinheiro no bolso do trabalhador derretia entre o momento em que ele recebia o salário e a hora em que conseguia chegar ao caixa da loja. Em um cenário tão caótico, a própria lógica de comprar e vender produtos físicos sofreu uma mutação bizarra. E a Mesbla, devido ao seu tamanho colossal e ao seu volume astronômico de vendas, encontrou nesse caos uma forma ilusória, brilhante e, em última análise, letal de prosperar. Para entender a armadilha na qual o império caiu, é preciso compreender o mecanismo da chamada ciranda financeira. Com a inflação galopante, o dinheiro vivo tornara-se o bem mais precioso de todos, desde que fosse investido imediatamente. As grandes redes de varejo descobriram um atalho para a riqueza. Elas compravam produtos das indústrias com prazos longos para pagamento, às vezes 30, 60 ou 90 dias. Mas vendiam essas mercadorias para o consumidor final, recebendo o dinheiro rapidamente nos caixas. O pulo do gato ocorria nesse intervalo de tempo. A Mesbla pegava os bilhões de cruzeiros e, posteriormente cruzados novos e cruzeiros reais, que entravam diariamente em suas 180 filiais e aplicava esse montante no mercado financeiro, no famoso overnight, investimentos de curtíssimo prazo que rendiam juros absurdos para repor as perdas inflacionárias. Quando finalmente chegava o dia de pagar a indústria pelo produto que já havia sido vendido, o dinheiro aplicado havia rendido tanto que o custo da mercadoria tornava-se quase insignificante. A Mesbla, na prática, havia deixado de ser uma loja de departamentos para se transformar, silenciosamente, em um banco gigantesco disfarçado de varejista. O faturamento e os lucros reportados nos balanços da empresa continuavam a quebrar recordes, pintando o quadro de um negócio inabalável. Os acionistas celebravam, a diretoria distribuía bônus e as mega-lojas continuavam operando com todo o seu luxo característico. No entanto, esses lucros eram uma miragem matemática. Eles não vinham da excelência em vender roupas, geladeiras ou perfumes. Vinham exclusivamente da engenharia financeira. O efeito colateral dessa ciranda financeira foi uma miopia corporativa devastadora. A facilidade com que o dinheiro se multiplicava nos bancos anestesiou a liderança da Mesbla para os problemas reais e sangrentos de sua operação. A margem de lucro estritamente comercial, ou seja, a diferença entre o que custava manter a loja aberta e o que ela efetivamente ganhava vendendo uma televisão, estava despencando.
Manter a cultura mesbla custava uma fortuna. O ar-condicionado central das megalojas, de múltiplos andares, consumia energia suficiente para abastecer bairros inteiros. O exército de 28 mil funcionários gerava uma folha de pagamento esmagadora. A logística de abastecer filiais em todo o território nacional, com um catálogo que ia de panelas a peças de barco, era ineficiente, gerando galpões com produtos encalhados e estoques perdidos. Mas nada disso parecia importar. Qualquer prejuízo na operação física, qualquer ineficiência no estoque, qualquer desperdício logístico era imediatamente coberto e escondido pelos lucros mágicos do overnight. Enquanto a mesbla surfava na ilusão inflacionária, o mundo ao seu redor começava a mudar irreversivelmente. O varejo internacional já havia descoberto que o futuro pertencia à eficiência absoluta. Estoques enxutos, logística informatizada e corte impiedoso de custos fixos. Empresas estrangeiras e redes concorrentes mais ágeis no Brasil começavam a investir em sistemas de código de barras, controle de inventário em tempo real e centros de distribuição inteligentes. A mesbla, porém, não via necessidade de se modernizar. Por que gastar milhões informatizando o controle de estoque de 180 filiais, se o departamento financeiro estava cobrindo todas as falhas e gerando lucros recordes? A empresa continuou operando com uma burocracia lenta, baseada em papel e carimbos, sustentando um modelo de megaloja pesadíssimo nos centros urbanos que rapidamente se deterioravam. Essa era a tragédia silenciosa dos anos 80 e início dos 90. A inflação atuava como um poderoso analgésico, escondendo o câncer operacional que devorava as entranhas da companhia. O império acreditava ser invencível, apoiado em pilares de dinheiro fácil. Mas o que a diretoria da mesbla não sabia, ou se recusava a aceitar, era que esse analgésico tinha prazo de validade. O país não poderia viver sob hiperinflação para sempre. Um dia, a economia seria estabilizada, os juros fáceis desapareceriam, a água desse oceano financeiro iria baixar e todas as pedras, ineficiências e dívidas escondidas no fundo ficariam expostas à luz do dia. E quando esse dia chegasse, o choque seria brutal. O calendário marcava 1º de julho de 1994. Nas ruas, o clima era de uma incerteza misturada com uma esperança cautelosa. Naquele dia histórico, o Brasil adotava uma nova moeda, o real. A promessa do governo federal era ambiciosa e, para muitos que haviam sobrevivido a sucessivos planos econômicos fracassados, soava quase inacreditável. Domar o dragão da hiperinflação que atormentava a nação há décadas. Para a esmagadora maioria da população brasileira, o Plano Real revelou-se uma bênção indescritível e imediata. O poder de compra foi finalmente devolvido ao trabalhador assalariado. As maquininhas de remarcação de preços desapareceram dos corredores dos supermercados. E pela primeira vez em gerações, as famílias brasileiras podiam planejar o orçamento mensal sem o pânico de ver o dinheiro derreter na carteira de um dia para o outro. No entanto, nos luxuosos escritórios da diretoria da mesbla, situados no alto de seus suntuosos edifícios, no centro do Rio de Janeiro, a estabilização econômica não soou como um milagre nacional. O Plano Real soou como o estrondo assustador de um alarme de incêndio. Da noite para o dia, a inflação despencou de patamares estratosféricos para índices civilizados de um dígito. E com a morte repentina da hiperinflação, morreu também a galinha dos ovos de ouro das grandes redes varejistas da época, a ciranda financeira. O dinheiro em caixa deixou de se multiplicar magicamente nos bancos de um dia para o outro. O overnight, que por anos agiu como um escudo protetor e uma fonte inesgotável de lucros artificiais, simplesmente evaporou. A regra do jogo mudou com uma brutalidade ímpar. A partir daquele 1º de julho, se a mesbla quisesse sobreviver e reportar lucros em seus balanços, ela teria que ganhar dinheiro fazendo exclusivamente aquilo para o qual foi fundada em 1912, vender produtos. O choque de realidade foi violento, pois arrancou o véu financeiro que cobria a empresa e expôs a sua verdadeira condição operacional perante o mercado. Quando a maré da inflação finalmente baixou, o cenário que se revelou nas entranhas corporativas da mesbla
era de uma gravidade aterrorizante. Sem a mágica dos juros estratosféricos para mascarar os números, a empresa foi forçada a olhar para o espelho cru do seu próprio negócio principal. E o reflexo era o de um colosso doente, obeso, pesado e perigosamente ineficiente. Os custos ocultos da cultura mesbla, antes invisíveis sob montanhas de rendimentos bancários, agora sangravam o caixa da companhia diariamente. A manutenção de 180 megalojas monumentais, com seus múltiplos andares, dezenas de escadas rolantes, praças de alimentação e ar-condicionado central ininterrupto, transformou-se em um dreno financeiro insustentável. A folha de pagamento de um exército que chegou a 28 mil funcionários, muitos deles com anos de casa e salários acumulados em um modelo burocrático antigo, tornou-se um fardo esmagador para uma margem de lucro varejista que agora era real e tragicamente mínima. A ineficiência logística da empresa foi exposta de maneira cruel. Em uma economia estabilizada, onde o estoque parado representa dinheiro morto, a Mesbla descobriu que suas práticas de inventário eram desastrosas. Havia montanhas de produtos encalhados em depósitos gigantescos, espalhados pelo país. Compras mal planejadas de milhares de itens de baixo giro, as heranças do conceito de vender absolutamente tudo, transformaram-se em um passivo bilionário. O sistema de controle da empresa era tão arcaico e fragmentado que, em muitos casos, a diretoria central sequer sabia exatamente o que havia nas prateleiras de filiais mais distantes. Além disso, a base do consumo da loja, o famoso crediário, sofreu um abalo sísmico. Com a economia estável, o crédito passou a ser oferecido de forma mais ampla por bancos e novas instituições financeiras. O carnê da Mesbla já não era o único passaporte para o consumo da classe média. De repente, a empresa que havia ditado as regras do comércio brasileiro no século XX descobriu-se presa em uma armadilha perfeita, construída por suas próprias mãos durante os anos de ouro. A Mesbla era um dinossauro em um ecossistema que havia mudado de clima da noite para o dia. A estabilidade econômica do Brasil exigia agilidade, estoques enxutos, controle rigoroso de custos e foco absoluto em eficiência. Exatamente tudo o que a Mesbla, embriagada por décadas de grandeza e lucros ilusórios, havia desaprendido a fazer. A queda livre havia começado. À medida que a década de 1990 avançava, o Brasil não passava apenas por uma revolução monetária com o Plano Real. O país vivia uma profunda mutação em sua geografia urbana e no comportamento de sua classe média. Durante a maior parte do século XX, os centros das grandes capitais brasileiras, como Rio de Janeiro e São Paulo, eram o coração pulsante do comércio, da cultura e do glamour. Foi exatamente ali, nas avenidas mais nobres e movimentadas, que a Mesbla ergueu seus castelos de múltiplos andares. No entanto, o final do século trouxe um esvaziamento brutal dessas regiões. O aumento da violência urbana, a degradação do espaço público, o trânsito caótico e a dificuldade crônica de estacionamento transformaram a outrora charmosa ida ao centro em uma jornada estressante e muitas vezes perigosa para as famílias. Em resposta a esse declínio urbano, um novo predador comercial começou a se multiplicar exponencialmente nas paisagens das cidades: o shopping center. Com seus ambientes fechados, climatizados, estacionamentos vastos e, acima de tudo, segurança privada armada, os shoppings rapidamente se tornaram o novo refúgio do consumidor brasileiro. Eles substituíram as praças públicas e as antigas ruas de comércio como o destino preferido para os passeios de fim de semana. E, tragicamente para a Mesbla, a lógica do shopping center era exatamente o antídoto letal contra o seu modelo de negócios tradicional. Um shopping, por definição, já é uma gigantesca loja de departamentos desconstruída. O cliente não precisava mais de um único prédio com 8 andares que vendesse tudo. Ele preferia caminhar por corredores horizontais seguros, escolhendo entre dezenas de lojas diferentes. A Mesbla até tentou se adaptar a essa nova realidade, inaugurando filiais dentro de alguns dos novos e suntuosos shoppings que surgiam. Mas a matemática era cruel. O custo do metro quadrado dentro de um shopping center de alto padrão era astronômico. O modelo da Mesbla,
que exigia espaços monumentais para expor seu catálogo vasto e muitas vezes ocioso, de roupas a artigos de caça, tornava-se financeiramente inviável nesses novos templos do consumo. As megalojas ancoradas em shoppings operavam frequentemente no vermelho, sufocadas pelo aluguel e pela baixa rentabilidade por metro quadrado. Ao mesmo tempo, as suas filiais históricas de rua, os verdadeiros monumentos arquitetônicos da marca, viam o fluxo de clientes despencar ano após ano, tornando-se elefantes brancos em centros urbanos decadentes. Se a fuga para os shoppings desestabilizou o terreno onde a Mesbla pisava, a concorrência letal que surgiu de todos os lados foi o golpe que começou a desmembrar o seu outrora imbatível catálogo de produtos. A promessa mágica de vender de tudo havia se tornado uma âncora pesada frente ao surgimento das lojas especializadas. As chamadas Category Killers. O consumidor dos anos 90 tornou-se mais exigente e prático. Se uma família precisava comprar uma nova televisão ou uma geladeira, não fazia mais sentido ir até o quinto andar de uma mega loja da Mesbla no centro da cidade. Eles iam diretamente a gigantes especializadas em eletrodomésticos, como Ponto Frio, Arapuã e Casas Bahia. Essas redes focavam exclusivamente em linha branca e eletrônicos. Por comprarem em volumes colossais diretamente da indústria para um único segmento, elas conseguiam negociar preços muito menores, oferecer prazos de pagamento incrivelmente elásticos e realizar campanhas publicitárias massivas e agressivas na televisão. A Mesbla, com seu estoque pulverizado em milhares de categorias diferentes, simplesmente não conseguia competir no preço final daquele televisor. No setor de vestuário, o ataque foi igualmente devastador. A chegada de multinacionais do chamado fast fashion, como a holandesa C&A, e a agressiva reestruturação de redes nacionais como Renner e Riachuelo mudaram as regras da moda popular. Elas ofereciam roupas mais modernas, coleções que mudavam rapidamente e ambientes desenhados especificamente para o público jovem. Em contraste, os departamentos de moda da Mesbla começaram a ser vistos como antiquados, caros e desinteressantes. Até mesmo na área de brinquedos e discos, antigos redutos de magia e exclusividade da marca, o surgimento de mega livrarias e redes especializadas, como a ReHap, pulverizou as vendas. A Mesbla viu-se encurralada em uma guerra fria, onde estava sendo atacada por franco-atiradores especialistas em todas as frentes. A empresa era um general de um exército antigo, lutando uma guerra de trincheiras em um mundo que agora exigia ataques rápidos e precisos. A arrogância corporativa de acreditar que o peso histórico de sua marca seria suficiente para manter a lealdade dos clientes cegou a diretoria. Enquanto as concorrentes enxugavam estoques, informatizavam caixas e barateavam produtos, a Mesbla continuava sendo um dinossauro majestoso, majestoso demais para se esconder e lento demais para fugir do meteoro que já iluminava o céu do varejo brasileiro. Os anos entre 1995 e 1997 foram uma longa e agonizante marcha fúnebre para a Mesbla. O outrora invencível colosso do varejo brasileiro estava agora preso em uma tempestade perfeita, da qual não tinha os instrumentos necessários para escapar. Com a estabilização da moeda pelo Plano Real, o governo brasileiro precisou elevar as taxas de juros a patamares estratosféricos para conter o consumo e proteger o valor do real contra ataques especulativos internacionais. Para um cidadão comum, isso significava crédito mais caro. Mas para uma empresa como a Mesbla, que operava com um nível de endividamento gigantesco e dependia de empréstimos contínuos para manter sua engrenagem pesada rodando, os juros altos eram uma sentença de morte matemática. A dívida da companhia com os bancos credores começou a se multiplicar de forma incontrolável, transformando-se em uma bola de neve bilionária. Sem o oxigênio do crédito barato e sangrando dinheiro diariamente com a manutenção de suas megalojas vazias, o efeito em cadeia atingiu o coração da operação, a relação com a indústria. Os grandes fornecedores de eletrodomésticos, móveis e vestuário, que antes faziam fila e imploravam por um espaço nas disputadas vitrines da Mesbla,
começaram a exigir pagamentos à vista. Quando a empresa não conseguiu mais honrar seus compromissos imediatos, os caminhões de entrega pararam de chegar. O resultado desse estrangulamento financeiro foi visível e profundamente melancólico para qualquer cliente que entrasse em uma loja da Mezbla naqueles anos. O cenário era de desolação. Onde antes havia montanhas de produtos e lançamentos cintilantes, agora viam-se imensos buracos nas prateleiras. Para disfarçar a falta de mercadorias, os gerentes das filiais recorriam a táticas desesperadas, como espalhar o mesmo modelo de televisão por metros e metros distantes, ou fechar andares inteiros sob a desculpa de reformas que nunca aconteciam. A imagem de riqueza e abundância que definiu a marca por 80 anos havia sido substituída por um eco fantasmagórico de escassez. Os corredores largos, antes motivo de orgulho arquitetônico, agora serviam apenas para acentuar o vazio. Incapaz de pagar seus fornecedores, perdendo clientes para a concorrência ágil e sufocada pelos bancos, a diretoria não teve outra escolha. Em 1997, em um anúncio que chocou o mercado financeiro e entristeceu a sociedade civil, a Mezbla S.A. recorreu à justiça e entrou com o pedido de concordata. O antigo instrumento jurídico brasileiro que antecedeu a atual Lei de Recuperação Judicial, destinado a proteger empresas insolventes da falência imediata enquanto tentavam renegociar suas dívidas. A concordata foi um golpe devastador no ativo mais valioso da empresa, a sua reputação. A aprovação de crédito na Mezbla, outrora um símbolo de status para o consumidor, agora pertencia a uma empresa que, ironicamente, não tinha mais crédito na praça. O abismo havia se aberto sob os pés do gigante e a queda parecia inevitável. Até que, movido por uma audácia quase irresponsável, um novo personagem entrou em cena, prometendo o milagre da salvação. Quando o mercado já contava os dias para a falência definitiva, a manchete dos cadernos de economia trouxe uma reviravolta digna de um roteiro cinematográfico. O empresário paulista Ricardo Mansur, uma figura controversa e agressiva no mundo dos negócios, anunciou a compra do controle acionário da Mezbla. A aquisição, concretizada por um valor simbólico somado à assunção da gigantesca dívida da empresa, não era um movimento isolado. Pouco tempo antes, Mansur já havia comprado outra gigante do varejo tradicional, que também agonizava sob o peso de dívidas e modelos ultrapassados: o Mapping. A cartada Mansur parecia, no papel, uma jogada de mestre de um capitalista visionário. O plano do empresário era fundir as operações das duas marcas mais icônicas e tradicionais do Brasil. Ao juntar o império da Mezbla, com forte presença no Rio de Janeiro e em âmbito nacional, com a força absoluta do Mapim, um deus do varejo no estado de São Paulo, Mansur argumentava que criaria o maior conglomerado varejista da América Latina. Essa nova superempresa, teoricamente, teria um poder de barganha tão titânico que obrigaria a indústria a voltar a fornecer produtos com prazos longos e descontos massivos. Além disso, a fusão dos departamentos administrativos, centros de distribuição e sistemas de TI geraria uma economia de escala bilionária. A imprensa cobriu o movimento com um misto de ceticismo e esperança. Por um breve momento, os funcionários respiraram aliviados, acreditando que o pior havia passado. Campanhas publicitárias conjuntas começaram a ser veiculadas, prometendo o renascimento das lendas. Mas a ilusão durou dolorosamente pouco. A realidade nos bastidores da fusão era um caos corporativo indescritível. Longe de ser uma sinergia elegante, a união de Mezbla e Mapim foi, na prática, a tentativa de amarrar dois navios que já estavam com os cascos furados e afundando rapidamente, na esperança absurda de que, juntos, eles pudessem flutuar. As duas empresas possuíam culturas organizacionais profundamente diferentes, sistemas de informática arcaicos e incompatíveis, e uma força de trabalho desmotivada e assustada. Mais grave do que o choque cultural foi a reação da economia real. Os bancos, já escaldados pelo histórico de inadimplência de ambas as redes, recusaram-se a abrir novas e vitais linhas de crédito para a nova holding de Mansur.
Os fornecedores, que não eram ingênuos, perceberam rapidamente que a fusão não havia injetado dinheiro novo no negócio. Era apenas uma maquiagem contábil sobre velhas feridas. Sem o capital de giro necessário para reabastecer as prateleiras que continuavam vazias, a prometida super-rede de varejo tornou-se um gigante paralisado. A gestão agressiva de Mansur, focada em manobras financeiras e promessas grandiosas, não conseguiu consertar o problema fundamental. As pessoas haviam parado de comprar na Mesbla. A cartada final revelou-se um erro de cálculo monumental. Ao tentar salvar as duas maiores lojas de departamentos do país ao mesmo tempo, a administração acelerou o colapso de ambas. A contagem regressiva para o último ato havia começado, e desta vez não haveria resgate de última hora. O amanhecer do dia 24 de agosto de 1999 não trazia o sol característico para o varejo brasileiro. Trazia uma tempestade definitiva e impiedosa. Naquela terça-feira fria, a Justiça do Estado do Rio de Janeiro decretou oficialmente a falência da Mesbla S.A., encerrando de forma abrupta uma trajetória monumental de 87 anos. Não havia mais espaço para recursos heróicos nos tribunais, manobras financeiras criativas ou promessas vazias de reestruturação por parte da gestão de Ricardo Mansur. O fôlego financeiro havia secado completamente. A montanha de dívidas, que ultrapassava a impressionante marca de R$ 1 bilhão na época, esmagou as últimas esperanças de sobrevivência. O império que durante décadas ensinou o Brasil a consumir havia sofrido uma parada cardíaca fatal. A execução da ordem judicial de falência foi imediata, visceral e profundamente traumática. Sem nenhum aviso prévio para a mais esmagadora maioria do seu quadro funcional, a determinação direta dos administradores da massa falida foi trancar tudo instantaneamente. Quando milhares de funcionários, desde vendedores de balcão com 30 anos de casa, passando por caixas, estoquistas e até gerentes regionais, chegaram para o turno da manhã em filiais espalhadas por São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e outras grandes capitais, depararam-se com uma cena de puro pesadelo. As pesadas portas de vidro, desenhadas décadas antes para serem convidativas e nunca se fecharem aos desejos dos clientes, estavam agora trancadas por dentro, com grossas correntes e pesados cadeados de aço. Colado no vidro, com fita adesiva simples, um pedaço de papel ofício impresso com extrema frieza burocrática anunciava o fim da linha. Fechado por determinação judicial. Lia-se no papel colado na icônica filial do Passeio Público no Rio de Janeiro. Em outras lojas, apenas um aviso seco de que a empresa estava falida e os contratos de trabalho sumariamente suspensos. Nas calçadas de Pedra Portuguesa, o choque anestésico dos primeiros minutos cedeu lugar ao desespero absoluto. Mulheres e homens vestidos com o impecável uniforme da empresa, muitos dos quais haviam dedicado suas juventudes inteiras aos corredores daquela corporação, choravam copiosamente abraçados sob as marquises monumentais. A perplexidade geral não era provocada apenas pela perda do ganha-pão imediato em um país de economia ainda fragilizada, mas pela extrema brutalidade do ato. Como uma família que é despejada na calada da noite por oficiais de justiça, esses trabalhadores foram enxotados do seu próprio lar profissional sem sequer terem o direito básico de entrar nos vestiários para recolher seus pertences pessoais, fotografias familiares ou documentos guardados nos armários de aço. A notícia correu pelo território nacional com a velocidade de um choque elétrico. Os telejornais matutinos e vespertinos interromperam suas programações habituais para transmitir imagens aéreas das megalojas repentinamente fechadas, com multidões de funcionários aglomerados nas portas. O trânsito sempre caótico nos centros das grandes cidades parecia paradoxalmente mais silencioso e fúnebre ao redor daqueles quarteirões inteiros ocupados por edifícios subitamente mortos. Clientes que haviam saído de casa com a intenção honesta de pagar as últimas parcelas de seus carnês, atrasados, encontravam apenas portas blindadas. A falência da Mesbla deixava de ser apenas um desastre corporativo isolado. Era o equivalente comercial à implosão controlada de um monumento histórico nacional. O chão sagrado do varejo brasileiro havia cedido de uma só vez. Dentro das imensas lojas recém-fechadas,
a paisagem transformou-se instantaneamente em um mausoléu bizarro, congelado no tempo, onde poucas horas antes pulsava a energia, mesmo que enfraquecida, de pessoas em busca de roupas, perfumes e eletrodomésticos. Agora imperava um silêncio sepulcral, opressivo e assustador. Sem o caixa diário para justificar o pagamento das astronômicas contas de luz, as companhias de energia logo cortaram o fornecimento em diversos edifícios, mergulhando os vastos e labirínticos andares das megalojas em uma penumbra densa e melancólica. Os corredores largos, antes o motivo de maior orgulho da arquitetura de varejo do país, tornaram-se passagens sombrias e fantasmagóricas, forradas por prateleiras vergonhosamente vazias. As poucas mercadorias que ainda haviam sobrado nas semanas finais de agonia financeira, camisas com estampas fora de moda, peças avulsas e arranhadas de faqueiros, caixas amassadas de brinquedos que ninguém quis comprar e que os fornecedores se recusaram a repor, jaziam abandonadas sobre os balcões como destroços solitários após um naufrágio violento. O contraste visual com os brilhantes dias de glória dos anos 70 e 80 era de uma crueldade poética. Manequins nus, pálidos e desmembrados, esquecidos nas vitrines de frente para as avenidas, pareciam testemunhas silenciosas do desastre financeiro. As imponentes escadas rolantes, outrora o símbolo máximo de modernidade tecnológica e luxo urbano para gerações inteiras de brasileiros que nelas passearam pela primeira vez na vida, estavam paralisadas como artérias sem sangue, sendo cobertas gradativamente por uma fina, contínua e implacável camada de poeira urbana. O complexo processo de liquidação da massa falida, que se arrastou pelos meses e dolorosos anos posteriores, foi uma dissecação lenta do cadáver do gigante. Os prédios históricos mais valiosos, muitos dos quais pertenciam ao patrimônio imobiliário da própria Mesbla, desde a era de ouro de Louis Lassaigne, foram lacrados pela justiça e disputados em batalhas judiciais infindáveis. O modesto estoque remanescente, avaliado em uma fração minúscula e humilhante do que a empresa devia à praça, foi leiloado a preços irrisórios e humilhantes, na tentativa desesperada de gerar algum caixa para pagar os direitos trabalhistas mais urgentes. A frota enferrujada de caminhões de entrega, os pesados balcões de madeira de lei maciça, as caixas registradoras obsoletas da década passada, tudo foi vendido em lotes fechados para arrecadar moedas de um império que antes contava bilhões. Para os milhares de funcionários afetados diretamente, remanescentes de um quadro que chegou a 28 mil pessoas no seu ápice épico, o trancamento daquelas portas em 1999 foi apenas o início de um exaustivo calvário judicial e pessoal. Uma grande parcela dessa força de trabalho não recebeu suas rescisões completas durante anos, arrastando-se por corredores de tribunais do trabalho abarrotados de processos contra a massa falida. O orgulho inabalável de encher o peito para dizer "eu trabalho na Mesbla" havia se transformado em uma dolorosa cicatriz social. Um lembrete amargo de que mesmo as fortalezas corporativas mais imponentes e tradicionais podem desmoronar rapidamente se seus alicerces internos apodrecerem. Quando as últimas letras metálicas do famoso e familiar letreiro arredondado foram finalmente removidas à força das fachadas dos majestosos edifícios no Rio de Janeiro e em São Paulo, arrancando junto pedaços do reboco como se estivessem arrancando a própria pele da cidade, a nação entendeu em definitivo que uma era havia terminado de forma irrevogável. O colossal império que prometia vender de agulhas a aviões, que havia embalado a magia dos natais e financiado o conforto dos lares de milhões de famílias trabalhadoras ao longo do século XX, havia se tornado oficialmente apenas um eco vazio, um fantasma habitando a memória coletiva de um país. O gigante não apenas tropeçou e caiu, ele foi violentamente apagado da paisagem urbana. As imponentes estruturas de concreto e vidro que um dia abrigaram o império da Mesbla tiveram destinos variados e, muitas vezes, melancólicos. O emblemático edifício sede, na Rua do Passeio, no Rio de Janeiro, com seu inconfundível relógio no topo que outrora ditava as horas para os cariocas, foi lacrado, esvaziado e submetido a longas disputas judiciais.
Anos mais tarde, a estrutura monumental foi comprada, reformada e transformada em um moderno centro empresarial corporativo, apagando quase todos os vestígios arquitetônicos da antiga loja de departamentos. Outras filiais imensas espalhadas pelas capitais do Brasil foram fatiadas e subdivididas. Seus amplos andares foram ocupados por galerias comerciais populares, hipermercados, igrejas neopentecostais ou grandes academias de ginástica. Algumas simplesmente foram deixadas à mercê do tempo e do abandono urbano, servindo como lápides silenciosas de uma era de ouro que o varejo de rua jamais veria novamente. A marca Mesbla, porém, possuía um peso emocional tão grande que se recusou a morrer completamente no imaginário coletivo. Em 2022, mais de 2 décadas após a decretação oficial da falência e o fechamento da última porta física, uma tentativa inesperada de ressuscitar o nome chamou a atenção da mídia brasileira. A Mesbla voltou à vida, mas não como a mega loja física que encantava multidões e moldava o urbanismo das cidades. Ela ressurgiu exclusivamente como um e-commerce, um marketplace digital fundado por novos investidores que licenciaram o nome clássico na esperança de capturar a nostalgia do consumidor mais velho. Contudo, a recepção morna dessa iniciativa provou uma verdade dura, fria e inescapável do varejo contemporâneo. Um nome forte e nostálgico, por si só, não recria a magia de uma experiência que foi fundamentalmente física. A nova Mesbla digital era apenas mais um site navegável na vasta e impessoal internet. Não havia o cheiro de perfume francês e ar-condicionado misturados no térreo. Não havia a imponência de subir andares em escadas rolantes brilhantes. Não havia a lanchonete cheia de famílias aos sábados à tarde. E, definitivamente, não havia as vitrines mecânicas de Natal que um dia paralisaram o trânsito e enfeitiçaram os olhos de milhões de crianças. A casca digital existia na tela do celular, mas a alma verdadeira da Mesbla pertencia irrevogavelmente ao Brasil do século XX. O legado definitivo da empresa não reside nessas tentativas modernas de trazê-la de volta, mas sim nas lições profundas, dolorosas e históricas que sua queda monumental deixou para a indústria. A trajetória da Mesbla é o estudo de caso definitivo sobre o perigo fatal da arrogância corporativa e da cegueira estratégica. Ela provou de maneira trágica que o tamanho colossal de uma empresa não é um escudo contra a mudança dos tempos. Muitas vezes, é exatamente o peso âncora que a impede de se mover quando a maré da economia vira. A Mesbla ensinou que o sucesso contínuo do passado nunca é garantia de sobrevivência no futuro, e que lucros financeiros artificiais, como os auferidos na nefasta era da hiperinflação brasileira, jamais poderão substituir a necessidade de uma excelência operacional genuína e de uma conexão real com as novas demandas do consumidor. Para a vasta maioria dos brasileiros, no entanto, a Mesbla jamais será lembrada pelos seus balanços patrimoniais desastrosos, pelas dívidas que somaram bilhões ou pela gestão equivocada de seus últimos dias. Na memória afetiva de uma nação inteira, a loja continua magicamente aberta, majestosa e invencível. Ela sobrevive na lembrança do primeiro crediário, assinado com caligrafia orgulhosa, no brinquedo inesquecível desembrulhado na manhã de Natal, no primeiro aparelho de televisão a cores que reuniu a família na sala de estar e na sensação indescritível de passear por um lugar que representava o ápice da modernidade. A Mesbla transcendeu a frieza do comércio. Não foi apenas uma loja onde o Brasil comprava produtos. Foi o palco brilhante onde, durante 87 anos, gerações inteiras de brasileiros encenaram os seus maiores e mais puros sonhos de consumo. A queda da Mesbla não é apenas um frio estudo de caso sobre má gestão corporativa, ilusões da hiperinflação ou a incapacidade de se adaptar à concorrência brutal e à era dos shopping centers. O fim de um império de 87 anos nos ensina algo muito mais profundo sobre a própria natureza do varejo, do tempo e da memória humana. A história prova que grandes empresas nascem, crescem e podem morrer repentinamente. Mesmo aquelas que pareciam absolutamente imortais, indestrutíveis
e que durante décadas ditaram sozinhas o ritmo de consumo de um país inteiro. A crença arrogante de que um passado glorioso e um tamanho colossal servirão como escudos infalíveis para o futuro é talvez a armadilha mais letal que uma corporação pode construir para si mesma. Mas o varejo nunca foi, e nunca será, feito apenas de planilhas financeiras, balanços patrimoniais e controle de estoque. Ele é feito de pessoas, de rotinas e, acima de tudo, de desejos. Quando as pesadas portas de vidro das megalojas se fecharam pela última vez, em 1999, e as emblemáticas placas luminosas foram arrancadas das fachadas de concreto, o que desapareceu não foi apenas uma simples rede de lojas. O que sumiu foi um pedaço da nossa própria identidade urbana. Foi o fim definitivo do tradicional passeio em família nas manhãs de sábado no centro da cidade. Foi o encerramento da era romântica do primeiro crediário, aquele pequeno carnê de papel que atestava a honradez de um trabalhador e garantia o primeiro grande conforto para dentro do seu lar. A história do comércio popular brasileiro é, em sua essência mais pura, a história das nossas próprias famílias, das nossas lutas contra crises econômicas e das nossas pequenas vitórias cotidianas. A Mesbla pode ter falido nos frios tribunais de justiça e ter sido violentamente apagada da geografia das nossas cidades. Mas ela permanece viva, inabalável e majestosa nas lembranças de todos aqueles que um dia olharam maravilhados para suas vitrines mágicas e viram ali a promessa brilhante de uma vida melhor. E você? Qual é a sua memória mais marcante da Mesbla? Você ainda guarda em casa algum produto que foi comprado lá? Ou lembra da emoção de abrir o primeiro carnê da sua família? Deixe sua história nos comentários abaixo. Inscreva-se no canal para continuarmos resgatando juntos a memória do Brasil. E compartilhe este vídeo com quem também viveu a época de ouro das grandes lojas de departamentos.